Diferente do mito que se criou, o Palmeiras não é um time retranqueiro. Pelo contrário, hoje ele é o time mais ofensivo do futebol brasileiro. Vem comigo! E pessoal, antes da gente falar do melhor ataque do Brasil, eu tenho um recado para vocês da KTO que vocês vão ficar loucos. O maior bolão de Copa do Mundo da história. Esse é o bolão que a KTO está fazendo para esta Copa do Mundo de 2022 no Catar. Se você é daqueles que na época da escola, com os amigos na empresa, no boteco, não importa onde, na família, era o cara bom de bolão de Copa, que cravava resultados da primeira fase, os caras que vão pro mata-mata e principalmente quem que era o campeão da Copa do Mundo, é a tua chance de agora, com essa brincadeira muito séria, ficar rico. A KTO está pagando pro vencedor do bolão R$500 mil. R$500 mil se você for o cara da Copa do Mundo. Portanto, não perca tempo, já entre lá no site dos caras. Pode usar o meu cupom FACINCANA e se for a sua primeira aposta, até R$100, volta 20% de cashback para você continuar apostando. Portanto, muito mais chances de ganhar, não só nos campeonatos corriqueiros, como o Brasileiro, Copa do Brasil, os campeonatos europeus, mas agora também neste bolão especial de Copa do Mundo. Passe lá no site dos caras, eu já estou nessa. E você, vai lá me desafiar? Quero ver se você é bom também, hein? Vem conosco! Pessoal, um dos maiores mitos no futebol é aquela história de que somente um time que joga pra frente, joga bonito, ele pode ser ofensivo, né? E não é bem assim que funciona, porque são vários estilos que você pode adaptar à sua formação tática para jogar futebol, ser competitivo e ao mesmo tempo um time equilibrado, tão bem na defesa como em especial ofensivamente falando. E dentro dessa forma de jogar, ser, quem sabe, um time tão fazedor de gols como aqueles que têm naturalmente uma escola, digamos, mais plástica para praticar futebol, né? E esse é o caso do Palmeiras, que mediante a outros rivais, que para muita gente na mídia jogam um futebol, digamos, mais vistoso, o Palmeiras, no estilo dele, que até foi taxado de ser um time retranqueiro, e o próprio Abel Ferreira também com essa pecha, que é uma grande mentira, hoje este time do Palmeiras é o melhor ataque do futebol brasileiro. O Palmeiras tem 129 gols marcados por enquanto na temporada, contra 126 gols marcados do Flamengo e 106 gols marcados do Fluminense. Ou seja, dois times que concorrem com o Palmeiras, que para muita gente joga mais bonito, mais vistoso que este Palmeiras do Abel. Só que é engraçado, né? Porque o Palmeiras do Abel, tão criticado por ser defensivo, o time retranqueiro, o time do jargão da moda reativo, é o time que melhor finaliza e que mais aproveita as chances em relação aos adversários. Tanto é que no próprio Campeonato Brasileiro, o Palmeiras é o time que lidera todas as estatísticas, em especial em número de gols marcados, em número de gols em que ele não sofre em relação aos rivais, ou seja, melhor defesa do campeonato, melhor ataque do campeonato, melhor saldo da competição, segue invicto jogando fora de casa, com apenas 2 derrotas no Campeonato Brasileiro, por enquanto quebrando o recorde do próprio Palmeiras de 2018, do tão aclamado Flamengo e merecido de 2019, e também do São Paulo de 2006, que foram os times que menos perderam em campanhas de títulos brasileiros, com 4 derrotas numa mesma competição. E curiosamente, as 2 derrotas do Palmeiras em casa, ou seja, um time que até fora de casa se torna mais dominante do que jogando em casa, mesmo com essas 2 derrotas e sabendo o quão forte é o Palmeiras. Até para acabar com aquela mística de que somente o gramado sintético é que dá vantagem ao Palmeiras. Curioso, né? Nenhum outro time do Brasil, exceção o Atlético Paranaense, joga em gramado sintético. E o Palmeiras vai lá
e não perde resultados e principalmente jogos dessas equipes da competição. Então, até para trazer números mais fortes em relação a isso, o que é importante colocar também é a chamada média de gols. Porque às vezes um time jogou mais que o outro e naturalmente pode ter muito mais chances de fazer gols. Mas não é muito assim. O Palmeiras na temporada fez 67 jogos, contando os 2 do Mundial de Clubes. Com 129 gols marcados, 1,9 de média de gol por jogo. Ou seja, quase 2 gols por partidas. Uma média significativa para o padrão do futebol sul-americano. O Flamengo é o segundo colocado, 126 gols marcados, com um jogo a mais que o Palmeiras. 68 jogos, porque o Flamengo está na disputa da decisão da Copa do Brasil e ainda tem a disputa da Copa Libertadores, da decisão contra o Atlético Paranaense. Média 1,85 gol por jogo. Em terceiro lugar, vem o Fluminense, do plástico Fernando Diniz, né? Do novo Guardiola do futebol brasileiro. Fernando Diniz fez 64 jogos com este Fluminense, 106 gols marcados, 1,6 de média. E isso que eu não peguei nem em outras equipes, como por exemplo o São Paulo Futebol Clube, que é o quarto com 105 gols marcados, o Atlético com 91, o Fortaleza com 90, ou seja, todos os times que para muita gente jogam, tirando o São Paulo, que é verdade que não, mas Atlético e Fortaleza, um futebol, digamos, mais vistoso. O time do Vojvoda, o Atlético do Cuca, que nesse ano está numa baita crise, mas que tem um elenco muito mais supervalorizado em termos de atletas individualmente falando. Então, são números que acabam com esse tipo de baboseira, dizendo que o Abel Ferreira é o retranqueiro, que o Abel Ferreira só ganha com o regulamento embaixo do braço, que é o técnico resultadista, e esse é o técnico que no Campeonato Brasileiro está quebrando recordes atrás de recordes, ou então colocando o Palmeiras numa condição de ser amplamente dominante no campeonato que exige justamente mais desempenho, mais administração de elenco e, em especial, regularidade. Portanto, apesar de times aqui no Brasil, comparados com o Palmeiras, terem, digamos, jogadores mais vistosos, mais talentosos, individualmente falando, o coletivo do Palmeiras, nas mãos do técnico Abel Ferreira, superou ataques neste momento, está superando, como Pedro e Gabigol, como Hulk e Keno, né? Como o ataque do Fluminense que tem Cano, John Arias, ou seja, aqueles caras que individualmente decidem muito mais, e o Palmeiras que nem centroavante de origem tem, já que o Rony joga improvisado, é o time que melhor domina as estatísticas ofensivas. Então, para acabar com esse tipo de pecha, vamos analisar o que está acontecendo e, neste momento, o melhor e mais produtivo ataque do Brasil era do time considerado por muitos o mais retranqueiro do Brasil. Que curioso, né? Valeu, gente!